Então, continuando com os comandos de modificação, vamos ver esses daqui agora. O trim e extend. E o fillet e chamfer, né, são meio que pares de comandos semelhantes. Depois tem esse array, né, para fazer arranjos. Mas o trim e o fillet são particularmente úteis, vocês vão usar bastante. Eu vou falar trim fillet, espero que vocês já saibam o que fazer. Então, o trim, o que que é? Ele vai, eu vou selecionar. Primeiro, essa primeira seleção de objetos são os objetos que vão... Deixa eu explodir isso aqui. Como é que é? Eu estou selecionando aqui, ó, a primeira linha, eu vou selecionar o objeto, eu estou selecionando o que vai delimitar o arremate de outra. Na hora que eu dou um Enter, eu posso agora cortar a linha, né, que está cruzando com essa que eu defini ali. Ó. Essa daqui, por exemplo, eu não consigo. Então eu quero dar um trim agora, eu quero selecionar esta linha, ó, para cortar ou este lado ou este lado. Se eu tiver uma situação... Vou fazer mais cópias aqui, ó. Então eu preciso arrematar todas essas linhas com base numa linha de referência. Então eu vou lá no trim, seleciono o limite, Enter, e vou clicando nas linhas que eu quero cortar. Ou então, eu posso fazer assim também, ó. Eu posso dar o trim, e se eu quero simplesmente arrematar todas as bordas aqui, ó, eu quero tirar esta e essa beirada fora. Então eu poderia selecionar essas duas linhas como referência, e aí sair cortando as beiradas. Então seleciono as referências, dou Enter, clico na beirada que eu quero cortar. O trim em português seria o aparar, né? Então eu estou aparando arestas. Ou eu posso dar um trim e dar um Enter de novo, ó, e eu não vou selecionar os limites, ele vai identificar automaticamente os limites. Então se eu pego aqui, ele corta, né? Ele vai identificar o que está delimitando o trecho de linha onde eu estou clicando. Ó. Então ele já sai cortando automaticamente. Ou ainda eu posso dar um trim, seleciono um limite e eu posso abrir uma janela. Eu vou sem limite. Trim, Enter, Enter, e eu posso já abrir janela. Tudo que passar por aquela janela vai ser cortado. Então esse é o trim, né? Trim a gente vai usar muito para fazer, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, né? Estou fazendo uma quina de uma parede. Aqui até ficou bom essa situação. Desenhei aqui duas linhas. Vou dar um offset da espessura das paredes. Então eu posso usar para arrematar essas bordas aqui, ó, né? Isso aqui é um canto de uma parede, a linha dupla é a parede. Então eu posso, né, dar dois Enters e arrematar, né, essas linhas do desenho. Essa acho que é a principal aplicação mais direta que a gente vai ter aí do trim. Eu poderia fazer essa mesma coisa aqui, ó, usando o fillet. O fillet, em princípio, serve para fazer um arco. Né? É a ferramenta para fazer a concordância de arcos. Então, se eu tenho essas duas linhas e eu quero fazer um arco que concorde com as duas, eu vou usar o fillet. Então, eu vou definir aqui um raio. Então, eu quero fazer um raio, não sei que medida que eu pus aqui, eu vou botar 10 centímetros.
Então eu vou clicar na primeira linha, vou clicar na segunda, e ele fez um arco aqui, ó, com um raio de 10 centímetros. Ou vou fazer fillet com o raio de 50, para ficar mais visível aí para vocês, ó. Então o fillet é para fazer arcos concordando com duas retas. A gente pode usar o fillet com o raio, né? Fillet, Enter, R, Enter, para definir o raio. Eu posso usar um fillet com raio 0 para poder fazer esse tipo de arremate de parede. Então o raio 0, ele, na prática, ele vai unir as duas linhas, ó. Vou acionar de novo. Ele já mostra aqui, ó, o raio que está pré-definido, corrente. O último que eu usei fica registrado. E aí eu posso usar para arrematar essas bordas aqui também, ó. Eu clico do lado que eu quero que permaneça. E aí ele arremata as bordas também. Então o fillet tem essas duas funções. O extend funciona para situações em que eu quero prolongar linhas até um limite conhecido. Então, é esta ferramenta aqui, ó, extend. Então, eu quero prolongar essas duas linhas até essas outras. Então, eu posso selecionar o limite, aperto Enter, e aí eu posso clicando nas linhas que vão até aquele limite. Ou eu posso selecionar aqui, ó. Por que é importante selecionar o limite? Se eu quero que elas venham até na outra linha aqui, ó. Seleciono o limite e aí elas vão até onde eu selecionei. Eu posso também fazer igual no trim, usar o extend. Em vez de escolher aqui o limite até onde eu quero que as linhas vão, eu posso dar um outro Enter, e aí ele vai até o próximo limite que ele encontrar. Ó. Se eu clicar de novo, ele vai para a próxima. Se tivesse outra linha, fosse clicando, ele vai prolongando até encontrar uma linha que delimite aquela original. Então, trim extend, fillet, tem aqui o chamfer também. O chamfer, ele faz um chanfro, né? Ele faz um recorte, né? Uma quina chanfrada. O que é isso? Então vamos dar um chamfer. Eu vou ter que especificar duas distâncias. Então eu vou ter que definir a distância. Deixa eu mostrar aqui, depois eu volto e explico o que é, que vai ficar mais fácil de entender. Então, ó, vou definir uma distância com 50 e outra com 20. Então, a primeira distância que eu defini, ó, é a distância do ponto onde essa linha aqui que eu estou clicando vai ser interrompida até onde ela cruza com a outra. Então, essas linhas vinham até aqui, né? Então, 50 é esta distância, é a distância 1, que foi o primeiro clique. O 20 é essa distância 2, que está aqui no meu segundo clique. Então, isso para fazer bordas chanfradas, o atalho dele é CHA, o padrão. Né? Então, em vez de definir um raio, eu defino uma distância, na verdade, duas. Né? Então, eu vou botar aqui por igual, ó, 30, Enter, 30, Enter. E aí ele faz um chanfro com, né, medidas iguais. Essa outra linha eu posso apagar. Então, vou dar um fillet aqui para usar essa borda de exemplo. Tem um outro, cadê? Não está aparecendo aqui. Ah, está aqui, ó. Um que é super útil, está escondidinho no outro ícone menor aqui, ó, que é o offset. Então, offset é o que... Trim fillet offset são os comandos line trim fillet offset, os comandos básicos que a gente aprende em qualquer curso de AutoCAD.
Line trim fillet offset, line trim fillet offset, você faz o diabo. Então, o offset é o que eu usei para fazer essas linhas duplas aqui, ó. Então, o offset ele vai fazer uma linha paralela. Então, dou o comando offset, que está aqui, né, o ícone dele, ou a letra O, o atalho. Então, eu vou definir uma distância. Se eu digitar um valor aqui, eu quero fazer uma parede com 20 centímetros. Então, eu defino a distância, clico na linha e clico do lado que eu quero fazer esse offset, essa linha paralela. E eu posso ir fazendo vários ao mesmo tempo. Então, basicamente é isso. A gente faz duas linhas, né, e vai dando offset. Aí depois vem aqui, dou um fillet com o raio 0. Arremato essas linhas. Né? Se aparece uma outra linha, ó, vou copiar isso daqui, vou fazer com offset. Vou dar um offset aqui, também posso usar ele com essa opção through. Through eu vou fazer uma linha passando, uma linha paralela, passando por um ponto. Né? O ponto é o próximo clique, então eu consigo definir aqui a distância, ó, 150. Né? Aí depois o offset de 20 de novo, para fazer uma parede. Offset 20. Então são duas formas, né? Eu posso usar o true para fazer esse de 20 também. Ó. Offset, a letra T, que é a que está destacada para fazer o true, né? True é true point. Então, offset, true, e aí eu digito aqui a distância que eu quero, ó, 20 centímetros. Então, às vezes acontece isso daqui, ó. As linhas vão ficar cruzando, eu quero ir lá e arrematar isso daqui, eu vou e dou um trim. Geralmente eu faço 2 enters e corto para poder fazer, né, o encontro aí das linhas que representam uma parede, por exemplo. Então, offset nós vamos usar bastante. Aí aqui tem explodir para bloco, depois eu mostro. Apagar é o delete. E o array. Array eu uso muito pouco. Eu acho que eu vou deixar para um outro momento a gente usa o array. Vou mostrar basicamente aqui o que o array faz. Ó. Vou pegar um círculo. Então, o array retangular, ele vai criar um arranjo de objetos assim. Ó. Então, ele vai criar, eu vou definir aqui uma quantidade de colunas, quantidade de linhas, algumas regras de espaçamento, né, entre as linhas. Então, eu posso definir um valor aqui, ó, específico, um valor específico, e aí ele cria um arranjo. Posso mudar a quantidade de linhas, ó, 5 linhas por 10 colunas. Então ele cria um arranjo desses objetos. Na hora que eu terminei essas configurações, eu dou um Enter. E aí isso fica vinculado ainda. Ó. Tem alguns controlezinhos aqui que eu posso alterar os parâmetros. Se eu quiser desfazer esse vínculo aqui, eu posso usar o Explode. É uma das aplicações do Explode agora. São objetos distintos aí. O array polar, então esse é o retangular. O array polar, ele vai fazer... eu vou selecionar um objeto, vai me pedir um centro, né, e ele vai fazer uma distribuição dos objetos radial, né, a partir desse centro que eu cliquei. Então, posso definir quantos itens eu quero, né, o ângulo entre os itens ou o ângulo total. Né, então, eu quero preencher 360 graus, então ele vai fechar o círculo completo. Ou o ângulo entre os objetos, ó, eu quero um ângulo de 30 graus. Então ele vai fazer 10 objetos com 30 graus entre eles. Aí não vai fechar os 360. Enfim. Vai dar para fazer várias colunas aqui.
Ah, olha só. Dá para fazer mais sofisticado aqui também com colunas, linhas, quer dizer. E aí eu posso definir esse espaçamento também. E aí você vai clicando, vai criando arranjos radiais, então pode ter a sua utilidade aí. Eu uso isso bem pouco. Então, gente, temos aí os comandos básicos de desenho e modificação. Agora podemos começar a desenhar.